Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do Bravos Investidores, agora falando de novo mais um pouco sobre o Brava Day e focando em Atlanta. Atlanta, como eu comentei no primeiro vídeo, vai ser a segunda parte do processo de perfuração de poços que vai começar no final desse ano. Um ponto importante de falar sobre isso é que um pedaço do CAPEX desse projeto já vai começar esse ano. Teve coisinha menor, mas que já aconteceu nesse segundo trimestre, já está no balanço desse segundo trimestre. Deve ter mais alguma coisinha no terceiro trimestre e aí coisonas no quarto trimestre. Mas é importante ver que a empresa está fazendo já um trabalho para encaixar fluxo de caixa de uma forma inteligente. Isso é muito legal, tá? Mas vamos falar por partes, né? Atlanta, 2 poços novos, na minha ideia, vão começar a produzir já no final do ano que vem, tá? A expectativa desses 2 poços é que conjuntamente vão gerar 20 mil barris dia. Esses 2 poços vão ser cavados próximos ao 6 e o 7, pelo que eu entendi, tá? Então não tem muito segredo, é uma região que já é conhecida, já é testada, então o risco de execução é pequeno, o risco de reservatório é pequeno. Uma coisa que eu achei muito interessante na apresentação é que eles pararam para mostrar como um mapa geológico dos reservatórios, os cortes como se fosse ultrassom, da seismografia e tudo mais. Muito legal, fiquei maravilhado. E uma das coisas que eles mostraram para a gente é que no reservatório de Atlanta, ele segue, você imagina, dentro de um sanduíche, né, de terra, tem um pedaço lá que tem o arenito, tem uma formação rochosa permeável. Ali está o petróleo no meio da terra, no meio daquela areia, daquela pedra porosa. Só que tem ainda em Atlanta um puxadinho, que é aquele reservatório, ele segue lateralmente, horizontalmente, você vê esse reservatório contínuo, muito bonitinho, e num cantinho específico, ele tem uma zona de rocha, talvez não porosa, e em cima tem um reservatório um pouco menor de rocha porosa. Então, ali você tem como se fosse 2 andares. Tem um andar de cima e um andar de baixo. O andar de baixo é muito maior, mas tem um andar de cima com alguma coisa. Então, um desses poços vai ser conectado no andar de cima, o outro poço no andar de baixo. Por que isso é importante? Porque ali a gente não vai deixar petróleo dando mole. E aí vão ser usadas mobiles, que são bombas, são equipamentos de produção que já foram usadas no Petrojal, onde a Brava já aprendeu o que não fazer. Salvo engano, a gente tem mobiles também em BC10. Então existe já um entendimento muito maior do que ser feito, principalmente do que não fazer. E a mobile, ela puxa de um poço só, enquanto as MPPs multiple, né,
Então a MPP puxa de 2 poços, até eventualmente eu já li coisa de puxar de 4 poços. A Mobil puxa de um poço. Por que é importante ter bombas isoladas? Você tem poços em reservatórios diferentes. Então, as pressões vão ser diferentes, coisas vão ser diferentes. Então, se você botar uma bomba puxando, uma bomba só puxando de 2 reservatórios diferentes, imagina, por exemplo, pressão. Se um tem mais pressão do que o outro, é claro que aquela bomba vai puxar mais do poço que tem mais pressão e vai puxar menos do poço que tem menos pressão. E aí vai afetar a produção de um poço em detrimento de outro. Né? Então tem essa questão que é muito importante. Mas o que foi bonito foi mostrar como a empresa já domina essa coisa. E das coisas interessantes que foram faladas. O TIR, a TIR, né, a taxa interna de retorno desses 2 poços, a previsão da Brava, e aí eu vou falar isso agora e vou falar isso várias vezes, esses números foram nos passados com uma previsão do Brent entre 60 e 65 dólares, tá? Uma TIR de 38%, o que é uma TIR absolutamente sexy. Ela é sexy como poucas coisas no mercado atualmente, tá? Então, entregando 20 mil barris dia, entregando uma TIR de 38%, e não deixaram de falar sobre o presente. O presente, vamos lá. Antes que eu me esqueça, só para botar um ponto final nesses poços novos, a autorização de IBAMA está resolvido já. Beleza? IBAMA, poços novos resolvido. Quando a gente olha para o Agora de Atlanta, o Agora de Atlanta, os poços novos antigos, 2 e 3, eles já operavam na Petrojal, frequentemente eram fechados, operavam com uma torneira mais ou menos fechada, eram frequentemente, né, a produção interrompia e tudo mais, e agora eles vão rodar a pleno vapor. Estão rodando. Agora, nessa reabertura, teve um pouco mais de água de um lado, um pouco menos de água do outro. Eles estão ajustando as coisas e é por isso que eles acreditam que o pico de produção será agora no final desse mês. Eu acredito que a gente já esteja perto disso, tá? Mas uma coisa muito reconfortante foi a explicação deles com relação ao decaimento dos campos, tá? A gente tem, dos poços, a gente tem um decaimento médio de 10% ao ano, sendo que nos poços mais novos essa taxa é um pouco mais agressiva. Só que o 2 e o 3, o 4 e o 5 são mais velhinhos, né? Então a gente tem ali um espaço, uma curva de depletação mais leve, mais morna, mais horizontal, segue devagarzinho, um pouquinho em pouquinho. E os poços novos, um pouco mais agressivo. Só que essa curva mais agressiva está sendo menos agressiva do que eles esperavam e o ganho de eficiência que pode ser observado pela gestão da Inson, pela operação da Inson no FPSO, pode ajudar a compensar, tá? Esse ajuste,
esse decaimento maior dos poços mais novos. E uma coisa que eles explicam, né, batem bastante na tecla, é que o aquífero é extremamente ativo nesse campo, nesse reservatório. E isso gera, então, uma não necessidade de injeção, o que, por sua vez, ajuda sensivelmente a aumentar, a ter uma previsão de um incremento no fator de recuperação desse campo. Hoje o fator de recuperação está na casa de 2,5%, 3%, e eles esperam entregar um fator de recuperação de 13% a 15%. Isso, 13% a 15%, está no limite do 2P, da reserva 2P. Pensar muita coisa. Só que quando a gente olha para o mundo, e aí eles botaram isso algumas vezes, em todos os campos eles botaram isso, o mundo trabalha com 22, 23, 24, petróleo melhor 28, petróleo pior 21,5. A gente está falando de 13 a 15. Então, a gente está sendo muito conservador. E é razoável crer, como a tecnologia avança, que o fator de recuperação desse campo e dos outros tenderá a, a alcançar níveis sensivelmente mais altos do que o estimado, tá? Então, o que é o fator de recuperação aumentando? É ele produzir um pouco mais por muito mais tempo. Isso traz o valor presente do campo a um nível muito, muito, muito mais alto. Tá? Então esse ponto foi muito legal, muito importante de entender. Tá? Agora, quando a gente olha para o CAPEX, né, que eles estão olhando para todo o projeto, como eu falei antes, ele está todo bem mitigado. A gente já tem mais ou menos 90% dos contratos assinados, já tem coisa muito bem resolvida, e uma das coisas que eles vão fazer nesses dois poços é utilizar a infraestrutura de poços abandonados. Já tem coisa ali. Salvo engano, eles usaram. Eles comentaram. Não, isso foi um Papa-Terra. Mas eles comentaram de alguns poços que já foram feitos, já foram abandonados, tem lá um equipamento ou outro na região, então eles vão aproveitar muita coisa. Isso é muito inteligente. Tá? A ideia deles é perfuração no terceiro trimestre de 2026. Eu acredito que isso vai ser antecipado, tá, para o segundo trimestre de 2026. Essa é a minha estimativa. Segundo a Brava, Atlanta o campo que tem a maior upside para médio prazo. Médio prazo, tá certo? Tá entregando tudo muito, muito bem. Não tem nada que desabone no campo. A gente vai falar ainda num vídeo sobre Brava Days, sobre algumas coisas da parte comercial que são muito interessantes, mas em resumo, é isso que a gente tem para falar de Atlanta por enquanto. Tá certo? Próximo videozinho, Papa Terra.